outro assunto bastante polêmico e interessante também sobre drones são as contramedidas que muitas empresas vêm adotando para combater esse equipamento. Uma delas são as águias, né, que parece que muitas águias são treinadas, eles colocam comida de ave sobre o drone para ela ir até o drone e tentar arrancá-lo lá do lugar dele. E também parece que tem soluções de laser, de paraquedas. Então, como vocês conhecem mais do que eu, gostaria que vocês citassem algumas e também, se puder, comentar se vocês concordam com essas contramedidas ou não. Ok, contramedidas. Então, para contramedidas, existem várias formas, uma vez que o drone está voando mecanicamente, existem várias formas de você tomar uma ação para que ele pare de voar. A primeira controvérsia é a parte legal. Se você realmente pode interromper o voo do drone de uma forma segura. Então, para isso, se você sair da parte da abordagem militar, que é usar um laser para queimar o drone no ar, usar uma rede para fazer as hélices pararem de girar, tudo isso vai gerar uma queda descontrolada do drone, que pode ser atenuado por um paraquedas, por algum outro mecanismo. Todas elas vão acabar caindo num ponto que é o tempo de resposta que você consegue. Qual que é o tempo de resposta de você lançar uma águia treinada para abater o drone? Então, na parte legal, que é um enfoque, você vai acabar esbarrando na parte prática, que é realmente o quanto efetivo é uma contramedida. Nesse ponto, tudo vai convergir para as contramedidas eletrônicas, que são os emissores de frequência eletromagnética, jammers, que vão simplesmente cortar a comunicação do drone com o rádio e forçar ele para uma condição de retorno à casa ou uma condição de pouso automático. Esse é o mais eficiente, mas novamente aí você volta para a parte legal. Quem pode fazer isso hoje aqui no Brasil é Exército, Marinha Aeronáutica e Polícia Federal. Então, existem várias formas de você interromper o uso do drone voando, mas você tem que ver legalmente e praticamente o que vai ser mais efetivo para a sua empresa. E além disso, né, focando no exemplo das águias, parece que também é perigoso para eles. Muitos ambientalistas, eles vêm criticando essa forma de combate, então é mais um ponto que a gente frisa de que a forma eletrônica é realmente o melhor caminho de fazer esse tipo de trabalho, né? É verdade, é uma judiação com a águia, acho que a Raquel pode complementar, né, Raquel? Sim, eu acho bem difícil que o animal não saia machucado, por conta do giro da hélice, realmente gira muito rápido, né? A hélice é rígida. A gente já teve casos de estar testando, a gente monta drone, está testando o drone e às vezes aconteceu alguma coisa, um leve encostão faz um machucado feio, assim, e é um teste com todos os requisitos de segurança máximos aí, né? O mais importante para que ninguém se machuque, mesmo assim, às vezes já aconteceu de a gente, né, ter um ferimentozinho, imagina um drone grande, voando mesmo, com as 4 hélices funcionando e tal, e a águia pegar, eu não acredito que não machuque a ave, não, acho difícil. Renato, eu acho interessante uma coisa, que é o seguinte, a gente está discutindo todas essas contramedidas, igual já foi dito aqui, tem o paraquedas, tem a arminha que dispara a rede, tem o drone que caça drone, tem a águia que é treinada, mas a gente esquece de ver que, na realidade, para que isso aconteça, esse drone precisa ser avistado, tá? E aí a gente entende que o único jeito de você disparar uma contramedida é você ter o que a gente tem hoje, que é um sistema que controla esse espaço aéreo e que te diz que um drone invadiu a tua área. E aí você tem que acionar essas contramedidas. Porque se esperar só a parte visual, já está provado no mundo inteiro que, principalmente no caso dos aeroportos, voltando um pouquinho aí para Congonhas, as torres de controle não têm a visão do drone, tá? Todos os casos de avistamento de drone que têm ocorrido pelo mundo, eles vêm por informação do piloto, o que é extremamente arriscado, porque ele está numa manobra de pouso. O caso de Congonhas, então, nem se diga, porque é um dos aeroportos mais difíceis de se pousar, né? Então, o sujeito está concentrado no pouso, ele é obrigado a olhar para o lado, pegar o rádio, relatar uma situação, quer dizer, gera uma tensão desnecessária e de fato, a torre de controle não viu. Né? Ela não viu o drone chegando, ela não vê o drone indo embora, e ela reabre o pouso e a decolagem baseado em informação nenhuma, porque ele não tem informação de fato. Então, o sistema de detecção, ao meu ver, é o mais importante. Você tem que começar pela detecção, ter certeza de que você tem ou não um drone no seu espaço aéreo, para daí sim acionar uma contramedida. E é claro que se for, entendemos aí que os sistemas eletrônicos, né, os softwares são um caminho justamente para não precisar usar um animal ou usar
uma outra coisa mais invasiva, um tiro, alguma coisa assim. E onde entra o Magenta Security, que é o pacote de segurança da T-Systems, nessa parte do drone especificamente? O nosso intuito é ter o controle do espaço aéreo, e a partir do momento que a gente passa a monitorar tudo isso e ter essa lista de assinaturas e tudo mais, a gente tem um controle mais assertivo do quão invasivo está sendo essa aeronave, né? No caso do data center, a gente entende o que ela pode estar trazendo até o data center, né? Até pela imagem que é capturada, a gente consegue identificar se ele está trazendo um equipamento e saindo sem o equipamento do data center. Isso traz até um registro do crime que está acontecendo. Então, muitas vezes a pessoa fala, beleza, mas como eu vou provar isso depois? Né? Eu tendo o controle da imagem, vendo ele soltar um dispositivo e saindo sem aquele dispositivo, depois retornando para capturar esse dispositivo, eu sei que houve o roubo da informação, né? E então muitas vezes a gente não consegue identificar quando é o acesso de uma criança brincando com um drone atravessando o data center e quando efetivamente está acontecendo um crime. E a partir do momento que você tem a imagem, tem toda essa assinatura, esse controle, inclusive todo o percurso percorrido pelo drone em cima do data center, você aumenta o controle. Né? Então você consegue entender melhor qual é a estratégia. Se é a captura de imagem, se é soltar o dispositivo, se é trazer alguma coisa para dentro do data center, acaba sendo muito melhor o controle. Apenas para complementar, a tecnologia mais avançada de detecção que está dentro já do Magenta, ele permite você determinar a posição do drone e a posição do piloto. Então, que na realidade é o verdadeiro criminoso, né? O criminoso é o piloto, exato, não o drone. O drone é um meio que ele utiliza para cometer o crime. Então é importante você detectar tanto os drones como a possibilidade de ter as coordenadas geográficas de onde o piloto se encontra. E finalizando, como o Tanaka colocou, você ter esses testemunhos, essas evidências gravadas de uma forma eletrônica para poder comprovar o que aconteceu e estatisticamente fazer uma análise. Se esse drone está voltando, se ele veio, se ele pousou. Então, é um sistema automático que te permita fazer todo esse monitoramento e essas gravações de evidências de uma forma automática. Especificamente no aeroporto de Congonhas, uma solução desse tipo permitiria, primeiro, controlar o espaço aéreo, ou seja, dizer se tem drone ou não tem drone, reabrir o aeroporto num prazo mais curto, com certeza absoluta de que não tem um drone. E além de fornecer as coordenadas do piloto para que a polícia pudesse fazer a captura, enfim, a investigação do caso, porque de fato esse sujeito cometeu um crime, né? Outra coisa importante é que, graças a Deus, não aconteceu nada mais grave, né? A gente está falando de perda de 1 milhão só de combustível, remanejamento de voo e problemas logísticos. Pagar hospedagem para quem, né, precisou saltar. Perfeito. Se a gente tivesse uma coisa mais grave, a gente ia estar falando em contar corpos. Então, eu acho que o momento é agora de se colocar esse sistema para se proteger o espaço aéreo. E também conscientizar as pessoas, né, que o drone ele pode ser utilizado. A regulamentação hoje é muito permissiva, permite realmente quase todos os tipos de trabalho que são realizados, então a gente tem algo legal para fazer e não realmente as pessoas têm que entender que esse tipo de atitude do aeroporto tem consequências e a regulamentação é permissiva, permite sim boa parte dos usos, porque as pessoas acham, não, eu não posso fazer nada com o drone, não pode. Pode, você tem que pedir a autorização, você tem que voar de acordo com o que eles habilitaram lá, eles fazem uma avaliação de risco, onde você pode voar, qual altura você pode voar, tudo isso é feito pelo órgão responsável, o DCEA, então dá para fazer muito seguramente e as pessoas têm que obedecer as regras, isso é muito importante enfatizar. E usar com consciência, né? Acho que complementando o que a Raquel disse, eu acho que a ANAC ela foi feliz em regulamentar o setor, eu acho que existe, como você disse, a regulamentação, ela precisa ser seguida, isso é muito importante. E vamos lembrar que o que aconteceu em Congonhas foi um ato criminoso. Assim como para se garantir que as regras de controle da ANAC estão sendo seguidas através do sistema de controle de tráfego aéreo e dos radares, é necessário que, para que se cumpra a regulamentação dos drones, exista um sistema de monitoramento que permita você saber o que está acontecendo com o teu espaço aéreo com relação aos drones. Então a ideia é exatamente complementar o sistema existente, que hoje monitora as aeronaves, para que eles também possam monitorar os drones. Bom, é isso, acho que a gente falou, né, os principais pontos sobre os drones. Quero agradecer a cada um de vocês por participar e fazer desse vídeo, né, uma
inovação e uma novidade aqui nas nossas redes sociais. E eu peço a vocês também que continuem acompanhando as redes sociais, porque vem muito conteúdo bacana por aí. E acompanhem também o blog da T-Systems. Obrigado a todos. Obrigada. Systems.